Nesse mês nós temos falado, esse mês de janeiro, alguns até têm brincado, né? Acaba o ano, mas não acaba janeiro. Para mim tá passando rápido demais, mas tudo bem. Não estou ansiosa, então para mim tá indo rápido demais. Mas essa semana acaba, fica tranquilo. Mas é um mês que a gente retoma muitas coisas, né? É um mês que a gente recomeça muitas coisas, recomeça atividades, compromissos, planos, trabalho, aulas e por aí vai. Então é um mês de muitos recomeços. E nós estamos estudando aí ao longo do mês os recomeços da vida de Ruth e da vida de Noemi. E semana passada também a gente viu um novo personagem que entra nessa história, que é o Boaz. E o recomeço especificamente dessas mulheres, vamos retomar um pouquinho o que a gente ouviu nas demais pregações, não foi um recomeço assim simples e fácil, bem pelo contrário. Elas tiveram que recomeçar suas vidas por causa de situações difíceis que aconteceram. Noemi tinha o seu esposo e os seus 2 filhos. Faleceu o seu esposo, os seus 2 filhos se casaram e faleceu os seus 2 filhos. E aí, Noemi fica sozinha com essas 2 noras e ela pede para as noras irem embora, voltar para suas famílias, porque elas não tinham como se sustentar, como é que elas iam viver juntas. Orfa, que é uma das noras, volta para casa, mas Ruth decide ficar. E aí quando a gente canta nessa música, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, a gente lembra um pouquinho de Ruth também. Porque quando Noemi manda ela para casa, Ruth não era pertencente ao povo de Deus. Ruth era uma moabita, ela era uma estrangeira. E aí Ruth diz assim, não, eu não tenho outro lugar para ir. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Esse é o meu lugar, eu não tenho um lugar para voltar. O lugar para onde nós vamos voltar é o lugar aonde eu pertenço agora, que é o povo de Deus, o povo de Israel, para Belém. E para nós, alguns recomeços podem ser difíceis. Pelo fato da gente não saber como vai ser, pelo fato da gente ficar imaginando o que vai acontecer, e aí alguns ficam mais ansiosos, alguns ficam mais angustiados. Para alguns, recomeços pode trazer mais dúvida, mais medo. Para outros que são mais assim desbravadores, assim, é mais euforia, é mais ânimo, é mais alegria, e para outros pode ser, não, pois é. A gente reage diferente a esses recomeços da vida, né? Estava conversando antes com a Márcia, vou até te citar aqui, cadê a Márcia? Que foi visitar o filho lá em Portugal, e eu falei assim, olha, essas coragens assim que eles têm de recomeçar em um novo país, eu não sei se eu teria. Porque é uma grande aventura, que para alguns pode ser muito animador, e para outros pode ser amedrontador. Eu acho que para mim já dá mais medo, assim, sair de um país e ir para o outro, assim como Ruth, que saiu do seu país, de Moabe, e se mudou para a cidade de Belém, para o povo de Israel. Quantas vezes na vida você já precisou recomeçar? Recomeçar em um novo lugar. Eu falo isso, mas assim, eu e Paulinho já recomeçamos em 4 estados diferentes, né? Então, todas as vezes é uma ansiedade, todas as vezes que a gente, né, é aquele como é que vai ser, as pessoas de lá vão gostar da gente, por aí vai. Quantas vezes você precisou recomeçar num novo trabalho? A gente também pensa, né? Como é que vai ser as pessoas com quem eu vou ter que lidar? A equipe, os horários, será que eu vou dar conta? Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Como é que vai ser? Quantas das vezes você precisou recomeçar numa nova escola, para aqueles que estudam? Às vezes é um processo complicado você recomeçar uma faculdade, você recomeçar numa escola diferente, com pessoas diferentes. Quantas vezes você precisou recomeçar nos seus relacionamentos? E aí, às vezes, não é nem trocar, né? A pessoa é com a mesma pessoa, mas recomeçar.
porque está precisando de um renovo. Recomeçar após um sofrimento, após uma perca. Quantas vezes a gente já precisou recomeçar sem alguém que estava ali do nosso lado e agora não está mais? Esses são alguns dos recomeços que a gente enfrenta e daí nós lidamos de formas diferentes com esses recomeços, dependendo da forma como nós estamos ou como nós somos. Ruth e Noemi recomeçaram na cidade de Belém, na terra natal de Noemi, uma terra que Noemi conhecia bem. Logo que elas chegaram lá, Ruth foi bem acolhida, por incrível que pareça. Por quê? O medo de Noemi, como Ruth era uma mulher jovem, provavelmente uma mulher bonita, ainda forte, saudável, o medo de Noemi é que algum homem tentasse fazer algum mal com ela. Por quê? Ruth saía logo cedo, de madrugada, para trabalhar na lavoura de outras pessoas. Como é que funcionava aquela época? Os ceifeiros, o pessoal ia colhendo, e essas mulheres, essas pessoas que precisavam de alguma ajuda, que não tinham outro trabalho, eles iam atrás, juntando as migalhas que caíram, o resto que ficou para trás. Aquilo que os que saíram colhendo pensaram, não, isso aqui não vale a pena. E isso Ruth ficava fazendo desde bem cedo até de noite, para conseguir sustentar, para conseguir o alimento dela e da sua sogra. E Noemi tinha um certo medo de que algo ruim acontecesse com Ruth. Só que o Boaz, como a gente viu na semana passada, ele vê o esforço de Ruth, ele vê a virtude de Ruth, e ele pede para as pessoas que estavam colhendo para ele, falou assim, deixa um pouquinho mais para trás para ela. Deixa mais grãos para ela ter um sustento melhor. Para ela ter mais o que colher até o final do dia. Boaz, assim, ele já cuida de Ruth, ele gosta de Ruth. Interessante é que Ruth, ela não faz corpo mole nesse reinício. Por mais que, com certeza, ela ainda estava também sofrendo e também devia ter muitas dúvidas e tudo mais. Ela faz o máximo, ela se esforça muito. O texto bíblico diz, Boaz, inclusive, fica surpreso com o tanto que ela trabalha para conseguir esses grãos, esse sustento para ela e para a sogra. No capítulo 3, que é onde nós vamos ler hoje, Ruth, capítulo 3, se você quiser abrir sua Bíblia já, nós vemos um plano de Noemi. Noemi, a sogra, que conhecia os costumes de Israel, que conhecia a cultura, bola um plano para casar Ruth. Esse negócio parece meio estranho quando a gente lê, mas vamos entender o que está acontecendo ali. Ruth, capítulo 3. Já fazia um tempinho que Ruth estava colhendo nas lavouras de Boaz. E Noemi percebe que Ruth é muito bondoso, que Boaz é muito bondoso com Ruth. Então, olha o que ela diz. Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele irá dizer a você o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele.
Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que o resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs nos ombros dela. Depois, ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Até aqui. Vamos dar uma olhadinha para esse plano de Noemi. O que ela queria? Qual era o objetivo do plano? Começa no primeiro versículo. Ela queria um lar feliz para Ruth. Esse era o objetivo. Ela estava pensando na nora dela. Ela se preocupa com Ruth, ela deseja que Ruth tenha um futuro e que seja feliz constituindo família. E ela percebe que Boaz era um homem de caráter, era um homem íntegro, era um homem virtuoso. No capítulo 2, no início do versículo, tem lá uma palavrinha que é a mesma palavra que se traduz para chamar Ruth de virtuosa, é a mesma palavra para chamar Boaz. Boaz e Ruth têm essa característica em comum, virtuosos. E quando Noemi percebe que Boaz é esse homem, e que se Ruth se casasse com ele, ela seria feliz, ela seria bem cuidada, ela seria amada, ela teria uma família, Noemi pensa: nós temos que agir para que ele perceba que ele tem que cumprir o seu dever. E aí, Noemi fala para ela: coloque a sua melhor roupa, se arruma lindamente. O que quer dizer isso? Provavelmente Ruth ainda usava roupas de viúva, de luto. Provavelmente os homens olhavam para Ruth, vendo ela como uma mulher viúva em luto, inclusive Boaz. Quando ela coloca a sua melhor roupa, quando ela se arruma, ela vai para Boaz como uma noiva. Ela está comunicando, dizendo assim: olha, eu estou preparada para me casar novamente. Eu já passei do meu luto. Esse era um costume. Noemi sabia dessas coisas. Provavelmente Ruth não sabia muito bem dos costumes de Israel. Por isso que Noemi instrui ela. Então, Ruth vai até Boaz. Quando a gente lê essa história, e eu lendo, o que parece? Que as duas são meio atrevidas, né? Parece até que elas usam assim de umas artimanhas meio de mau caráter. Mas não é isso. Elas são, sim, ousadas, mas em nenhum momento a virtude delas e o caráter delas é colocado em xeque no texto. Por quê? Porque o próprio Boaz reconhece isso também. O que Noemi faz é para que Boaz entenda que ele tinha que cumprir com o dever dele, como resgatador. Que ele entendesse que Ruth estava
pronta, preparada, apta para se casar. O conselho de Noemi visa um cuidado com Ruth e é uma forma de alertar Boaz para que ele cumpra a sua obrigação como parente mais próximo. O que significa isso? O que é um resgatador? Quando Ruth descobre os pés dele, Ruth se deita aos pés de Boaz, ela está se colocando diante dele, dizendo que está ali para servi-lo, digamos assim. Quando ele acorda e ela fala, estenda o seu manto sobre mim, sabe o que ela está fazendo? Pedindo ele em casamento. Ela é ousada. Ela está dizendo assim, você precisa se casar comigo? Eu preciso casar. Esse ato de estender o manto sobre Ruth estava dizendo que ele tinha interesse de se casar com ela. Mas como ele não tinha agido até aquele presente momento, ela mesma pede, né? Estenda o seu manto sobre mim. Ela está dizendo, eu quero me casar novamente. É algo que a gente lendo o texto não faz tanto sentido, mas se a gente entende a cultura da época, se a gente entende esse plano de Noemi, vai começando a fazer um pouco mais de sentido. E o que é esse resgatador, então? Quando em Israel falecia o homem da família, o pai, ou no caso, como no caso dessas duas mulheres, todos os homens da família faleceram, sobraram só as mulheres. Era obrigação do parente mais próximo casar-se com a viúva, quando o homem não tinha deixado filhos, no caso, né? Era obrigação do parente mais próximo casar-se com aquela viúva, constituir com ela família, cuidar delas, para que o nome e as posses da família continuassem, para que a herança dessa família continuasse. Então, ninguém tinha feito isso por Noemi e Ruth até aquele momento, e Noemi sabia que Boaz era um desses homens próximos, que deveria cuidar delas, que deveria cuidar das suas terras e casar-se com Ruth para que ela pudesse ter filhos e a família de Noemi e Aimeleque continuasse, então, sobre a terra. Após Ruth ter esse encontro com Boaz, ele se compromete em resolver a situação. E é bem interessante que ele olha para Ruth e fala assim, todos sabem que você é uma mulher virtuosa. E ele fica feliz dele ter sido escolhido. Porque ele fala assim, você podia ter escolhido um outro mais jovem, mais bonito, mais rico ou mais pobre. Talvez ele nem imaginasse que ela o escolheria para se casar. E como Boaz é um homem íntegro, é um homem de bom caráter, ele não age aqui de forma sorrateira ou escondida. Ele fala assim para Ruth, mas olha, eu sei que há um outro parente que tem esse direito e dever antes de mim. Então, eu vou primeiro levar essa causa para eles. Se ele desejar resgatar vocês, que assim seja. Se não, eu o farei. Logo no outro dia, Boaz vai atrás. Boaz vai procurar por esses homens, ele se reúne com esses homens que julgam essa causa. E que questão mais interessante aqui? A gente vê desde o 2º capítulo que Boaz admirava muito Ruth e que Ruth já é cuidada por Boaz. Boaz dá comida para elas, Boaz cuida de Ruth, Boaz pede que protejam Ruth no campo. E tanto Boaz no capítulo 2 quanto Ruth no capítulo 3 são mencionados com essa característica de virtuosidade. Pessoas virtuosas. Aqui também a gente lembra da mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. Essa é uma característica que Ruth tinha. Uma mulher virtuosa. Quando a gente olha para essa história, tanto para a forma como Boaz agiu, Boaz não se deitou com Ruth aquela noite, o texto não diz isso. Boaz falou, não, primeiro tem alguém na minha frente, vou conversar com essa pessoa. Ruth e Noemi também são, Ruth principalmente reconhecida como uma mulher virtuosa, ou seja, que fez tudo de acordo com a vontade do Senhor. Quando a gente olha para a história desses personagens,
a gente pode olhar um pouquinho para a nossa cultura, para o nosso jeito de ser. E isso bate bem de frente com uma coisa que é muito comum em nosso meio. Eu acho que eu já falei aqui sobre isso. O tal do jeitinho brasileiro. Você já refletiu que nós, brasileiros que somos, diante das dificuldades que surgem, dos recomeços, nós muitas vezes optamos por dar um jeitinho nas coisas, dar um jeitinho nas situações para que elas aconteçam da forma que a gente quer? Isso é muito comum em nosso meio. O tempo todo. A gente dá um jeitinho porque, mas assim não vai dar para mim, então, esconde uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali. Mas todo mundo faz assim, todo mundo faz assado. E a gente dá aquele jeitinho nas coisas. O jeitinho brasileiro é o oposto do que Boaz e Ruth fazem. É o oposto dessa virtuosidade que a Bíblia diz. Dar um jeitinho nas coisas é ser corrupto, é ser sem integridade. Agora, agir por debaixo dos panos. Aquelas expressões que a gente tem, né? Agir por debaixo do pano. Resolver na maciota. Esconder informações. Manipular situações. E assim por diante. São expressões que a gente usa para falar sobre esse jeitinho que nós damos nas coisas. Tudo isso é contrário ao que a palavra nos ensina. E mesmo assim, nós cristãos fazemos isso com muita naturalidade. Em diversas áreas da nossa vida. A gente dá um jeitinho em muitas coisas. E às vezes a gente até conta isso com alegria, né? Se gabando porque a gente conseguiu algo, mesmo que a gente fez todo o processo errado, tudo incorreto, tudo contra a lei, para conseguir o que a gente queria. Ruth, por ser uma mulher virtuosa, conquistou o coração de Boaz. E justamente por Boaz ser um homem virtuoso, é que Noemi olha para ele e fala assim, ele pode dar um lar feliz para ela. Esse homem pode dar um lar feliz para minha nora. Não poderia ser diferente, porque ambos tinham um caráter aprovado. E os seus planos vão se encaixando sem que eles enganem pessoas e sem que eles manipulem situações para isso. Por isso que quando a gente lê o capítulo 3, parece que elas estão manipulando Boaz. Até porque, quando Ruth se deita nos pés dele, Boaz estava bêbado. Quando diz na Bíblia que ele estava alegre, é porque ele tinha tomado demais. Quando ele acorda no meio da madrugada, ele se assusta, porque ele pensa assim, como assim tem uma mulher nos meus pés? Mas ele vê que ela estava deitada ali por um propósito. Para mostrar para ele, olha, case-se comigo, você é meu resgatador. Você tem esse dever com a família de Noemi. Nós precisamos aprender com essa história. Por quê? Porque sim, hoje em dia nos falta muito caráter. Nós precisamos falar sobre isso. A gente precisa voltar a trabalhar o caráter cristão nas nossas vidas. O caráter que vem da palavra de Deus. Está nos faltando ser corretos e fiéis naquilo que nós fazemos e naquilo que nós falamos. Pois o nosso Deus tem essas características na sua essência. Deus é um Deus fiel, é um Deus de verdade. E se nós somos cristãos, o que significa ser cristão? Significa ser um pequeno Cristo. Ou seja, ser parecidos com esse mestre, com esse Senhor, com esse Deus. Como pequenos Cristos, nós devemos buscar esse caráter de Deus em nós. E além de aprender com o caráter desses personagens e com as suas vivências, nós temos mais algumas questões preciosas nesse livro. Agora eu convido a gente a ler o capítulo 4, do versículo 13 ao 22. Nesse capítulo 3, nós vemos a questão da virtude, do caráter de Ruth e de Boaz. Agora, capítulo 4,
o finalzinho do livro, versos 13 a 22. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Obed é o primeiro filho de Ruth e Boaz. A gente não sabe se eles tiveram outros, muito provavelmente sim. Mas a história acaba aqui, no Obed, porque tem uma importância Obed ser citado aqui. Esse filho sinaliza o novo recomeço na vida dessas mulheres. Agora Noemi não é mais uma mulher amarga. Ela voltou a engrandecer o nome do Senhor. Ela conseguiu, ao longo do tempo, ir vencendo o seu luto e vencendo o seu sofrimento. E agora ela toma esse neto nas suas mãos. Provavelmente Noemi criou Obed como seu próprio filho, cuidou dele. E Obed é citado ali como o pai de Jessé, o avô do rei Davi. Ruth, por sua vez, tem uma nova família e a sua lealdade, tanto a Noemi quanto a Deus, permanece até o final do livro. Desde o início a gente vê uma Ruth que é leal a Deus, que é leal à sua sogra e que permanece essa lealdade até o final. A ponto de outras mulheres reconhecerem e falarem: Ruth é melhor para você do que 7 filhos. Ou seja, ela cuidou de você melhor do que 7 filhos cuidariam. Algo que nós também precisamos aprender com essa mulher, com essa Ruth, é sobre fé e sobre lealdade. Uma outra característica que é rara em nosso meio. Por quê? Porque uma pessoa leal é uma pessoa que não abandona. É uma pessoa que permanece nos momentos mais difíceis. As escolhas que Ruth fez não foram as mais fáceis. Ruth não escolheu o caminho mais tranquilo. Ruth fez sacrifícios por ser leal à sua sogra e por ser leal a Deus. A lealdade de Ruth é destacada no início ao fim. E ela faz sacrifícios. Lembra quando eu falei que ela trabalhou muito, muito para sustentar essa sogra, colhendo desde o amanhecer até o fim da tarde? Isso é ser leal. A lealdade é uma qualidade rara hoje em dia. Que Deus tenha misericórdia de nós todas as vezes que nós falhamos em não cumprir com os propósitos que fizemos e missão que Ele nos deu e que Ele nos transforme nesse aspecto. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós prometemos fidelidade, não é nem lealdade, fidelidade a alguém. E a gente não consegue cumprir essa fidelidade até o final da vida. Que dirá lealdade? A gente diz: Senhor, eu sou teu, eu pertenço a ti e tudo mais, e discursa. Mas, quando Deus nos envia, a gente diz: não, Deus, é difícil demais. Quando Deus nos convoca a estar na presença dEle, a gente fala: não, Deus, eu tenho outro compromisso.
Para mim, fidelidade, para mim, lealdade está acima da fidelidade. A lealdade é algo que não nos faz questionar esse compromisso, esse laço que a gente tem com aquele a quem nós somos leais. Tanto lealdade em nosso relacionamento a Deus e seus mandamentos, quanto a lealdade ao nosso próximo. Nós precisamos pensar como está esse quesito nas nossas vidas. Nós temos sido leais às pessoas que nós prometemos ser? Leais às pessoas que Deus nos colocou ao nosso lado para caminhar em conjunto? Nós temos sido leais a Deus, aos seus mandamentos e à sua missão? Mesmo quando está difícil? Quando a gente pensa que não tem mais força para continuar? Essa é uma coisa que nós podemos pedir a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, que assim como Ruth foi leal à sua sogra, foi leal a Noemi até o fim. Ela esteve lá, ela esteve presente. Noemi depois conseguiu cuidar de Ruth também, assim como essas duas mulheres conseguiram viver. Senhor, me permita ser leal a Ti em primeiro lugar e às pessoas que o Senhor colocou para que eu seja leal. E por último, e mais importante, o terceiro aspecto que eu quero destacar nessa história de Noemi e de Ruth, é que essa é uma história de redenção. É uma história de duas mulheres que experimentaram o cuidado de Deus de uma forma que elas não imaginavam, que elas não esperavam. E é uma história que aponta para a cruz de Cristo, que aponta para Jesus Cristo. Todas as histórias do Antigo Testamento, todos os personagens do Antigo Testamento que estão ali citados, estão por um propósito, apontar para Jesus Cristo. Ruth e Noemi, essas mulheres que foram resgatadas por Boaz, essas mulheres que tinham perdido a sua esperança, que tinham perdido a perspectiva de vida, que não sonhavam mais adiante, são resgatadas por Boaz e agora elas têm um novo propósito de vida. Elas são cuidadas, elas são resgatadas daquele luto e daquele sofrimento. Assim Jesus faz conosco. Ele nos resgata da nossa situação de tristeza, de desesperança, de choro e de sofrimento. Ele nos tira da nossa situação de pecado. Ele é o nosso resgatador, que deu a vida por nós. O preço desse resgate é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Ruth é o primeiro livro que aponta para a linhagem de Davi. É por isso que ele termina com essa pequena genealogia, dizendo assim: através desse homem e dessa mulher virtuosa, nasceu o rei Davi, do qual veio também, dessa linhagem, o nosso Salvador, o Messias, que é Jesus Cristo. Uma mulher estrangeira, uma mulher que podia ter ficado na sua terra, e talvez a gente não teria nem ouvido falar dela na Bíblia. Pela sua lealdade à sua sogra, por conhecer a Deus através dessa família, da sua sogra, se torna a avó, a bisavó do rei Davi, e é citada na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. A lealdade dessa mulher foi honrada por Deus. 3 aspectos: virtude, lealdade e redenção. Somos homens e mulheres virtuosos diante de Deus? Será que a Bíblia nos descreveria como tal pessoa foi uma pessoa virtuosa? Ou não? Somos homens e mulheres que vivem o dia a dia de forma a buscar fazer o que é certo, sem dar jeitinho nas coisas, mas fazer o que glorifica a Deus no nosso dia a dia, que honra e glorifica ao Senhor. Que Deus nos abra os olhos todas as vezes que a gente se desviar desse caminho.
Todas as vezes que a gente tentar dar um jeitinho nas coisas da nossa vida, que a gente fala assim, não, Senhor, me mostra o caminho correto para que eu te glorifique através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através das minhas escolhas. Que a lealdade cresça em nosso meio, tanto em nós mesmos, como pessoas que são leais a Deus, como também nos nossos relacionamentos, nas pessoas ao nosso redor. Que nós sejamos leais às pessoas que Deus nos colocou para cuidar, para amar, para pastorear, para viver ao lado. E que possamos viver como pessoas redimidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que é viver como uma pessoa redimida? É viver com esperança, é viver com alegria, é viver sabendo que aqui nós passaremos por vários recomeços. Teremos vários tombos na caminhada da vida. Jesus vai nos levantar, mas a nossa esperança, o nosso ser completo não se segura aqui, mas sim na salvação em Jesus Cristo. Que nós possamos sempre lembrar que a Bíblia toda é uma história de redenção, é uma história de salvação, que aponta para um ser humano pecador e para um Deus misericordioso e gracioso que vem ao encontro desse ser humano pecador, que nos redime, que nos transforma. Que a gratidão e a alegria nos transbordem ao sabermos que nele temos nova vida. E que sempre que nós olharmos para o livro de Ruth, sempre que nós lermos o livro de Ruth nos nossos momentos devocionais e por aí vai, que nós possamos lembrar dessas características. Amém?